Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Salve, minha gente! Tá começando mais um episódio inédito do Filosofia de Boteco, o podcast que conversamos com os pensadores do passado para as questões do presente, buscando soluções e ideias para o futuro, né? E esse episódio inédito vem depois de um hiato, de uma pausa que aconteceu, de uma interrupção de lançamentos de episódios que se deu por algumas questões pessoais e particulares do locutor que vos fala, mas felizmente conseguimos romper essa interrupção, essa pausa, esse lapso e estarmos trazendo novamente a mesa de bar em que debatemos as questões que nos afligem desde a aurora dos tempos, né? E essa pausa se deu por, como eu disse, pelas questões profissionais, né? Questões de trabalho, e com base nisso, com base nessa falta de tempo que eu tive por conta do trabalho, que eu trouxe o episódio de hoje, porque eu relembrei da minha faculdade, né? Eu cursei Direito, relembrei dos meus tempos de acadêmico, né? De universitário, e por conta disso eu resolvi trazer no episódio de hoje uma das questões, um dos debates, um dos temas que mais me chamaram a atenção e me intrigaram na faculdade de Direito, que foi o problema ético do dilema do bonde. E eu resolvi trazer para vocês esse tema, né, o dilema do bonde, porque quando eu tive contato com ele na universidade, como também fora da universidade, por leitura de livros de ética, de filosofia moral, essa leitura me deixou bastante encucado, me deixou bastante fascinado, porque o assunto, por mais que é até recente na história do pensamento, foi proposto no século XX, ele conseguiu se remodelar, conseguiu se adaptar para continuar no debate, continuar aparecendo em questões que foram surgindo do século XXI, ainda surge e, na minha visão, ele ainda vai surgir nos próximos anos, nas próximas décadas, séculos, porque ele coloca em xeque a nossa moral, a nossa possibilidade de escolher e as questões das coisas que valorizamos, das coisas que nós almejamos e das coisas que nós pretendemos atingir. Eu visualizo que o dilema do bonde ele consegue trabalhar bastante eficiente, colocar bastante em xeque essas questões. Bom, e para darmos início, né, eu vou expor agora a história, a origem, né, como que se deu, o que é o dilema do bonde, para podermos prosseguir com a nossa reflexão, com o nosso debate, né, para avançarmos nessa confabulação filosófica, né. A primeira versão desse experimento mental, que é o dilema do bonde, ele foi proposto por uma filósofa inglesa chamada Philippa Foot, em 1978, num dos escritos dela. E ela procurava uma espécie de princípio racional para embasar nossas escolhas, embasar nossas decisões. Ela queria um princípio racional, utilizar a razão para nossas escolhas, só que em situações extremas, no qual todas as alternativas que tínhamos à disposição seriam indesejáveis. Então ela queria visualizar como que a razão, como deveríamos agir moralmente, racionalmente em situações em que
todas as opções nós não queremos. Então essa foi a ideia dela para procurar resolver esses debates, esse dilema de agir em fins que não queremos, em situações que não queremos. E aí que ela estrutura o dilema do bonde, que se dá da seguinte forma: você é um maquinista de um bonde, né, de um trem que está transitando na sua via férrea e acabou de dar uma curva e está prosseguindo viagem. E nesse momento você, maquinista, tá no vagão da frente, visualiza que na estrada adiante, né, estão trabalhando 5 homens. 5 homens estão trabalhando na linha. E eles estão bastante concentrados no seu trabalho, eles não estão de costas para o trem que está vindo, eles não conseguem visualizar a chegada do trem. E você visualiza isso e fica temeroso porque pode vir a atropelar eles e levá-los a óbito, né? Então você desesperadamente tenta soar a buzina e felizmente ela está quebrada por algum motivo, ela não está emitindo nenhum som. O freio você também tenta fazer uso, ele também não consegue reduzir a velocidade do trem, o bonde continua seguir caminho, até que em dado instante você visualiza uma bifurcação, né? Um caminho paralelo que você pode seguir do trilho para o lado, para desviar do trilho que você está indo, só que você visualiza que no caminho desse decorrer dessa linha paralela, dessa bifurcação, há uma pessoa, um outro trabalhador isolado, laborando no trilho também, sem poder ouvir, de costas, não tem como você avisar. Então você fica nessa incógnita, desse impasse, né? Você prossegue caminho e atropela, ainda que sem intenção dolosa, né, os 5 trabalhadores originais, que é o seu caminho padrão, é o caminho original, ou você intervém e entra na linha paralela, na linha complementar, subsidiária, e atropela uma pessoa. Esse foi o problema proposto pela pensadora. Qual é a decisão racional? Qual é a justificativa moral? Qual é a ação que devemos tomar nessa decisão para agir? Qual é a opção moral correta? Agir de forma a manter o curso do trem e levar a óbito 5 pessoas, ou intervir e levar a óbito uma pessoa? Bom, né, à primeira vista você ouve essa situação, né, visualiza, você quase que de imediato já responde: eu dobraria a bifurcação e levaria a óbito essa pessoa isolada, eu salvaria 5 matando uma, né? Uma decisão na sua cabeça racional, né? Matematicamente é bastante lógico e didático. 5 é maior que 1, logo é pior matar 5 pessoas do que 1, então eu vou pelo argumento numérico, dobra a bifurcação, o trabalhador isolado infelizmente vai a óbito e os 5 trabalhadores são salvos. Só que, no entanto, existem situações em que o sacrifício de uma única pessoa parece injustificável, ainda que para salvar outras vidas a mais. O argumento numérico, em algumas situações, ele não se sustenta, e quem diz isso é a própria pensadora, que propõe uma releitura agora do argumento do dilema do bonde em uma outra perspectiva que poderíamos chamar de dilema do transplante, dilema da cirurgia. Imagina a seguinte situação: agora você não é mais um maquinista, agora você é um cirurgião muito famoso, um cirurgião excelente, você nunca falhou em nenhum procedimento, nenhuma cirurgia, todos os seus são bem sucedidos, não tem rejeição, não tem nenhuma infecção, nenhuma perda, 100% eficiente. E um dia, no seu consultório, chegam 5 pacientes em estado terminal. Eles vão morrer caso não haja uma intervenção médica. 2 desses pacientes precisam, cada um deles, de um pulmão novo, porque os seus pulmões estão ruins. Outros 2 precisam de uma parte de um fígado, porque os fígados dele já estão bastante deteriorados. E um quinto, né, desses 5 pacientes, os 2 primeiros precisam de pulmões, os 2
segundos precisam de fígado e o quinto precisa urgentemente de um coração. Se eles não realizarem essa cirurgia o mais breve possível, eles vão morrer. Estão em situação crítica. Ocorre que chega um sexto paciente no seu consultório. Ele é um jovem, ele só foi fazer um exame de rotina, ele está totalmente saudável, não tem nada, ele só foi fazer um check-up, ele vai viajar, ele não tem nenhuma virose, ele não tem nada. E nos exames, né, quando você estava fazendo o check-up dele, foi visualizado que o sangue dele é compatível, tudo dele é compatível com os outros 5 pacientes. Ele consegue ser um doador universal para os pacientes enfermos. A questão agora é ético, é moral extrair os órgãos desse paciente saudável para os 5 pacientes enfermos, salvando eles e deixando o jovem sadio morrer, falecer? Pois sem o coração, sem os 2 pulmões, sem o fígado, ele com certeza irá a óbito, mas salvaria essas 5 pessoas. E nessa situação, o argumento numérico utilizado no dilema do bonde seria válido, seria justificável para você? Você pegaria um paciente saudável e extrairia dele todos os órgãos sadios para salvar o máximo de pessoas enfermas que há em seu consultório? Bom, agora você já me olha com uma certa desconfiança, com um olhar meio crítico, meio desconfiado, achando que eu tô fazendo uma pegadinha com você, porque no primeiro caso, numericamente, você escolheu o número menor para agir, né? Levar a óbito somente um trabalhador na linha férrea. Já no segundo caso, você não escolheu numericamente, você não escolheu o paciente saudável doar os órgãos para os 5 pacientes enfermos. São ambas situações males numericamente diversos, 5 versus 1. Por que deveríamos responder sim para matar o trabalhador isolado e não para realizar o procedimento cirúrgico? Se são situações semelhantes, análogas, e tomamos decisões praticamente antagônicas, em que uma se afirma e outra se nega. Bom, a própria pensadora, ela já nos traz uma hipótese de explicação, ela tenta solucionar os dilemas tanto da cirurgia, né, do transplante, quanto do trem assassino, do bonde. Para ela, o problema é distinguir os tipos de ação que estaremos realizando em cada caso. Para explicar melhor, ela faz uma distinção de espécies, de 2 espécies, melhor dizendo, de deveres morais que temos. Primeiro, temos o dever moral de não causar dano a terceiros, não causar dano a outros seres humanos, não causar mal, não lesar o próximo. Esse é o primeiro dever. Em segundo, temos o dever de ajudar sempre que possível. Temos que auxiliar, socorrer sempre que for possível outro ser humano, outro semelhante. Mas o primeiro dever, isto é, o dever de não lesar, de não agredir, é mais forte que o segundo. Então você tem mais necessidade de não lesar do que de socorrer, porque nem sempre podemos socorrer quem precisa de ajuda, nem sempre temos essa possibilidade, nem sempre temos condições de auxiliar, mas de lesar temos a opção de se omitir de lesar. Por quê? Porque nesse momento todo mundo sabe que existem pessoas passando fome na Ásia, na África, em periferias. Todo mundo sabe que está acontecendo bastante mortes que estão fora do nosso alcance, que estão longe da nossa possibilidade de intervenção. Crianças morrendo de ebola e de fome na África. Mas é bastante diferente de eu chegar e enviar um veneno, um chumbinho, enviar armas para matá-las lá. Uma coisa é deixar morrer, outra coisa é matar. E esse é o cerne da discussão para a pensadora, porque nessa linha de raciocínio, matar é pior do que deixar morrer, porque você está lesando em vez de não socorrer numa situação em que não tinha possibilidade de socorrer. Então, na hipótese de você, como cirurgião, a sua ação de extrair os órgãos do paciente saudio seria matar. Você matando o rapaz saudável estaria socorrendo os enfermos. Se você não matá-lo, você estaria apenas permitindo que os outros morram. Você não estaria lesando os 5 enfermos. Eles já estavam enfermos, fatalmente
infelizmente, iriam a óbito, mas não foi a sua ação que matou, né? Então, no caso, o fator numérico, o fator de 5 vidas contra uma, não é aplicável. Esse conflito não é numérico, é um conflito de dever moral, de não lesar contra socorrer quando possível. Então, ou seja, matar uma pessoa é pior que deixar 5 morrerem. Na definição, na estrutura do argumento da pensadora Philippa Foot. Já no caso do bonde, já no caso do trem, ocorre que é uma situação distinta. Por quê? Porque se o maquinista continuar na pista, ele vai matar as 5 pessoas que estão lá na linha férrea. Se ele mudar, ele vai matar somente o trabalhador isolado. Nesse caso, não se dá a questão de deveres morais. Por quê? Porque se ele optar por desviar, ele não está matando esse 1, ele está socorrendo as 5. Por quê? Porque se não tivesse nenhum trabalhador ali, as 5 estariam salvas. Ele não está utilizando aquela uma pessoa para salvar as 5. Aquela uma pessoa fatalmente vai morrer por estar ali, mas ela não é o meio para 5 serem salvas. Porque se a linha férrea estivesse vazia, as 5 pessoas seriam salvas. Então, nesse caso, não existe um não lesar contra um socorrer. Aqui é somente uma questão numérica. Então, matar 5 pessoas seria pior do que matar uma pessoa. Então, situações distintas em que em uma existe o conflito entre os deveres morais e na outra é um conflito apenas numérico. Mas você pode estar pensando, bom, então ela já deu a solução, é só visualizar esses 2 deveres morais e visualizar a situação quando for para aplicá-los ou quando for numericamente para escolher o mal menor. Bom, não é tão simples assim. O debate continua bastante aberto. Bom, você acha que as respostas da Philippa Foot são bastante diretas, ponderadas, são bastante conclusivas, mas outros pensadores trouxeram argumentos tentando mostrar que não está totalmente resolvido tão simplificadamente o dilema do bonde, né? Uma hipótese deles foi deixar o problema um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Dessa vez, imagine a seguinte situação. Agora você não é mais o maquinista, você não é mais o piloto do trem, por assim dizer. Você está fora do trem, você está do lado da pista do trem. E você olha e visualiza o trem se aproximando, com uma velocidade bastante alta, bastante acelerada. Não tem dessa vez nenhum desvio, então não tem o caminho paralelo, não tem a bifurcação. E tem as 5 pessoas trabalhando, né, na linha do trem. Não tem como você gritar para avisá-las, elas estão com aqueles protetores auriculares, estão muito concentradas, não tem a possibilidade de você alertar para eles saírem. Não dá tempo deles saírem também, o trem já está bastante acelerado, bastante próximo, e a única forma de parar o trem seria algum volume muito pesado, alguma coisa muito maciça, muito robusta, ser jogado na pista um pouco antes dos trabalhadores para o trem bater nesse volume e parar, né? Só que não tem nenhum objeto, nenhuma pedra, nenhuma construção, nenhuma estrutura dessa forma, não tem nada disso. Só que tem um senhor, um homem de uns 200 quilos, bastante alto, bastante corpulento, próximo à linha do trem por ali, né, passando, assoviando, olhando para o nada, e você visualiza ele, você bastante conhecedor de física, entende que ele, pela altura, pelo tamanho, né, pelo peso, se jogado na frente do trem, né, sendo atropelado, ele faleceria, por óbvio, conseguiria impedir o prosseguimento do trem, conseguiria parar e salvar 5 pessoas. Nessa situação, você empurraria o gordalhão, você empurraria o homem gigante para salvar 5 pessoas? Bom, quando essa hipótese foi proposta, vários responderam que não empurrariam, que jamais fariam isso. Só que eles também, anteriormente, responderiam que
e iam sim pela bifurcação e levariam a óbito o trabalhador isolado. E qual que é a diferença dessa situação para outra, né? Qual que seria o problema? Qual que seria a incógnita? Por que em nenhum caso você optou pelo número e no outro caso você não opta pelo número? Bom, a pensadora que propôs esse argumento, né, Judith Thomson, ela argumenta que a sensação de apertar o botão, né, o ato de apertar o botão para mudar a rota, né, para mudar de trilho, né, você sair da linha e bifurcar para outra, é diferente, não causa a mesma sensação, né, não tem uma ação direta, não representa um atentado, melhor dizendo, contra os direitos da pessoa violada. Em contrapartida, você empurrar alguém na linha do trem, sim, porque nesse caso você está diretamente levando a óbito a pessoa. No outro, não necessariamente, você está apenas desviando. Então, essa seria uma resposta para essa situação, para esse dilema que foi reformulado. Todavia, novamente, o dilema continua vivo, continua sobrevivendo, não é tão difícil visualizá-lo ao longo da nossa história. Basta ver, por exemplo, em obras de ficção, o filme Watchmen, em que o vilão Ozymandias realiza um plano em que milhões de pessoas morrem, mas ele argumenta que foi para salvar bilhões, salvar trilhões. Será que o preço pago para salvar trilhões, bilhões, vale a pena? Matar milhões, matar milhares, matar centenas? Também tem o argumento do Thanos, de que a população está muito grande, está em demasia, poucos recursos, então ele destrói metade dos seres vivos para que a outra metade, indiscriminadamente, viva com qualidade boa, com qualidade que consiga prosperar. Ele argumenta que matando bilhões, ele salva o universo de um colapso. E aí entra uma problemática, uma questão em que você se depara. Qual é o preço que uma vida vale? Você poderia parar e pensar e falar, não, eu mataria uma pessoa para salvar 50. Mas por que 50 e não 49? Por que não 51? Por que não 100? Qual é o preço de uma vida para um sacrifício? Bom, esse dilema, ele permanece vivo porque diversas respostas, diversas modalidades dele se refazem e se constroem e sempre causam essa angústia, esse medo, essa sensação de que a qualquer momento nós podemos ser os sacrificados, nós temos a missão e o dever de escolher entre sacrificar alguém e deixar outros vivos. Também existe a possibilidade de nós temos que escolher entre pessoas que não queremos que morra, mas só existe essa opção. Então, o dilema do bonde, ele coloca a nossa moralidade numa situação de extremo estresse, de extremo risco, coloca a nossa humanidade em xeque, as nossas finalidades, porque aí visualizamos o que é mais importante, né? A preservação do coletivo ou a dignidade do indivíduo? Qual que você optaria? É melhor deixar uma pessoa viva e 50 morrem ou salva-se 50 a custo de uma pessoa, né? Outra forma que também pode se visualizar do dilema do bonde, trazendo para as questões atuais, né? Do direito tecnológico, do biodireito, das questões de inteligência artificial, seria um carro inteligente, um carro que dirigisse sozinho, né? Ele estivesse transitando e em determinado momento ele estivesse prestes a colidir com alguns pedestres que estivessem passando, né? Algumas crianças numa faixa de pedestre na rua jogando bola, e ele, caso continue o seu percurso, ele atropelaria uma criança, podendo levá-la a óbito ou machucando bastante. Mas caso ele tente desviar para o outro lado, ele atingiria uma idosa, uma pessoa de idade, uma senhora que estava também passando por ali. Ou então ele
tentasse ir para o outro lado e batesse na parede, lesando a si mesmo, né, o carro, bem como o seu passageiro, né, o dono do carro. Qual deveria ser a tomada de decisão da inteligência artificial? Lesar a criança, lesar a idosa ou lesar a si mesmo e o seu passageiro? Qual é a pessoa, qual é o indivíduo que vale mais? Mato a criança e salvo os outros dois? Ela não deveria estar jogando bola ali? Ou então eu mato a idosa, afinal ela já viveu bastante, ela também não deveria estar ali? Ou então eu escolho sacrificar o carro, já que não é pessoa, ele não deveria estar transitando e errado a rota? Ou leso o proprietário do carro que está dentro do veículo, afinal ele assumiu o risco quando escolheu o carro? Qual que deveria ser a alternativa optada pela inteligência artificial? Qual será a moralidade dessas inteligências? Quem vai ser o bem jurídico mais importante para eles? A vida, a propriedade privada, o coletivo, o bem comum? Bom, essas questões eu não tenho como trazer as respostas, eu só tenho como trazer as perguntas para vocês debruçarem e refletirem sobre o que vocês fariam nessas situações e qual seria o bem moral, o ícone mais importante para vocês no dilema do bonde que nos assola desde o século XX e vai nos assolar até os fins dos tempos. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você, se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima!